Então, pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje nós vamos revisar alguma parte do que já foi visto em sala de aula para dar continuidade a esse conteúdo via remoto. Então, vamos lá. Fundamentos do desenho geométrico. Então, antes da gente começar a desenhar de fato, vamos ver alguma parte introdutória, quais são as normas, quais são as nomenclaturas, os objetos, o que é necessário para executar um desenho de forma técnica. A primeira coisa a se verificar é o tipo de folha que eu vou utilizar para fazer o desenho. Na norma brasileira, que são as NBRs, as folhas são nomeadas pela série A, que vai da série A0 até a série A4, tá bom? Então, essas séries ela tem uma relação matemática, vamos ver no próximo slide. E outro requisito é que esses papéis que forem utilizados para o desenho devem ser papéis de qualidade e papéis que podem ser opacos ou transparentes. Para quem não sabe o que é opaco, opaco é um objeto que não deixa a luz passar. É o contrário de transparente, tá bom? Então o papel pode ser opaco ou transparente. O que vai determinar a minha escolha por um ou por outro? É simples, necessidade. De forma geral, o papel deve ser opaco. Quando necessita algo bem específico, alguma sobreposição de desenhos, alguma coisa que precisa ser verificada sobre a outra, daí a transparência, eu vou usar um papel transparente, tá bom? Então, eu trouxe esse slide para vocês verem qual a origem da série A de papéis. Bem, na engenharia, no desenho técnico, nada surge ao acaso. Tudo tem um fundamento, tudo tem um propósito, tudo tem uma base matemática e física para ser criado. Então, existem as normas, que são convenções, mas são convenções criadas a partir de fundamentos matemáticos e físicos. E a série A não é diferente. Então, a série A ela vai se basear um quadrado de área igual a 1 metro quadrado. Bom? E a partir daí eu vou desenhar um retângulo que vai ter as proporções iguais à proporção que existe entre o diâmetro de um quadrado e um dos seus lados. Então vamos lá. Então eu tenho esse retângulo, que eu vou nomear as suas dimensões por x e por y. Então só um adendo aqui, uma observação, que na minha convenção, a dimensão x vai ser sempre a dimensão menor e a dimensão y vai ser sempre a dimensão maior. E esse retângulo vai ter uma área que eu vou chamar de A. E aí eu tenho um quadrado, que tem os quatro lados iguais, que eu vou chamar de L, e uma diagonal que eu vou chamar de D. Então, nesse quadrado aqui, eu vou ter a seguinte relação. Então, se liga aí. No quadrado, eu vou ter que o diâmetro é igual a L raiz de 2. Então, a relação que vai existir entre D e L, né, D sobre L, é igual a 1 sobre raiz de 2. Então, para quem não está entendendo de onde vem essa relação aqui, ela é simples. Basta você aplicar o teorema de Pitágoras nesse retângulo aqui, ó, que você vai ter essa relação, cateto e hipotenusa, né? Então, lembrando o teorema de Pitágoras, que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, que é o diâmetro. Então, você vai colocar d ao quadrado, L ao quadrado mais L ao quadrado é igual a D ao quadrado. Então, resolvendo essa equação, eu vou chegar a essa outra equação aqui e, por fim, a essa relação que eu queria encontrar. Outra observação é que na norma houve um erro de digitação e lá está D sobre L é igual a 1 sobre 2. Mas fiquem atentos, isso é apenas um erro de digitação. O certo é 1 sobre raiz de 2. Outra observação também é que geralmente isso aqui é feita a radiciação para poder ficar a raiz no numerador. Mas por uma questão mesmo de facilidade de cálculos, vamos deixar assim para depois a gente alterar, tá bom? Então a série A ela vai se basear justamente na relação que existe entre a diagonal de um quadrado e o lado de um quadrado. Então a relação que vai existir entre x
e y é a mesma relação que existe entre L e D. Que é essa relação. X sobre y é igual a 1 sobre raiz de 2, que é igual a D sobre L. Então daí eu vou ter que y é igual a x raiz de 2. Tudo bem? Então, repetindo aqui a figura do retângulo, e pegando a informação que ele tem área igual a 1 metro quadrado, eu vou fazer as seguintes relações. A equação anterior eu vou chamar de equação 1. E agora eu vou calcular a área desse retângulo. Então, x vezes y, que é a área de um retângulo, vai ser igual a 1 metro quadrado. Equação 2. Então, eu vou substituir esse y aqui nessa equação para poder achar os valores das duas incógnitas. Então, eu vou ter a seguinte equação, que x vezes x raiz de 2 é igual a 1. Portanto, x ao quadrado vezes raiz de 2 é igual a 1. E x vai ser igual a raiz quarta de 2, né? O inverso da raiz quarta de 2, melhor. Fazendo os cálculos, eu vou ter que x é aproximadamente igual a 0,841 metros. Só que, na prática, em dimensões de folhas, a gente utiliza outra unidade, que é o milímetros. Então, basta multiplicar isso aqui por 1000 e eu vou ter que x é igual a 841 milímetros. E voltando para essa equação aqui, eu consigo calcular y, que vai ser igual a 1189 milímetros. Então, essas dimensões aqui vão ser as dimensões do papel A0, que é o primeiro papel da série A. Então, o papel A0 ele vai ter dimensões x igual a 841 e y igual a 1189 milímetros. E os demais papéis, então tá aí o papel A0, e os demais papéis eles são obtidos pela divisão sucessiva do papel A0 e dos seus consequentes. Então aqui, se eu dividir a folha de papel A0 no meio, eu vou ter o papel A1. Então, A1, A1. Se eu dividir novamente a folha de papel 1 ao meio, eu vou ter o papel A2. E assim sucessivamente. Papel A3, papel A4, papel A5 e daí por diante. A série A completa ela vai do papel A0 até o papel A10. No entanto, para fins de desenhos técnicos, se utiliza do papel A0 até o papel A4. Então, no desenho técnico, o menor papel utilizado é o papel A4 e o maior utilizado é o papel A0. Tudo bem? Qual vai ser o critério para utilizar um papel A4, um papel A3, A2, A0 ou A1? O critério é simples. Basta que o seu desenho fique nítido na impressão. Por exemplo, uma planta de uma casa completa, ela não vai caber no papel A4 de forma que fique nítido. Ela cabe sim, só que vai ficar muito reduzido, de forma que alguns detalhes vão ficar muito difíceis de serem entendidos. Então, recomendo esses papéis maiores, papel A3 até o papel A0, tá bom? Então, aqui eu tenho uma série completa, essa tabelinha que eu montei, com todos os papéis, do A0 até A4 e as suas respectivas dimensões. Lembrando que elas são resultados das divisões sucessivas do papel anterior pela metade. Então, o papel maior aqui nesse retângulo maior, ele vai representar o papel A0 e assim por diante, até chegarmos no papel A4. E se você for conferir, para cada papel desse aqui, vai ser respeitada a relação de que x sobre y, que são as duas dimensões, é igual a 1 sobre raiz de 2. A próxima coisa a se atentar durante um desenho técnico são os tipos de lápis. Então assim, os lápis eles têm diversos formatos, diversos fabricantes e diversos tipos de escrita, que é o nosso foco aqui. Então, toda vez que você compra um lápis, você já deve até ter observado que alguns possuem uma escrita um pouco mais difícil, mais dura, mais arrastada, outros bem mais macio.
ela pode ficar um pouco mais clara ou um pouco mais escura. E se você for um pouco atento, você vai observar que no seu papel, que no seu lápis, desculpa, existem algumas letras, alguns números que vão simbolizar qual é a classificação, qual é o tipo daquele lápis. Se é um, se é um HB, se é um 2B, se é um B, enfim. Então esse B, ele vem de blackness, do inglês, que significa o grau de escuridão, de negritude daquela ponta do lápis, do grafite. Então a pontinha do lápis é chamada de grafite, que é o material utilizado para a sua confecção, tá bom? O H representa hardness, que implica dureza em inglês. E o F quer dizer fine, que é fina. Então quanto maior for o numeral que está antes do B, mais escuro vai ser aquele lápis e também mais macio. Quando ele for para a classificação H, a tendência dele ficar mais fino e a letra ficar mais fina, mais fraca e o lápis ser um pouco mais duro. E já o fine é justamente o que divide as séries H e B. Então aqui é só uma curiosidade, que a palavra grafite, ela vem do grego, grafém, que significa escrever. Então aqui nessa figura eu tenho uma ilustração de alguns tipos de lápis, 9B, 8B, até chegar no 9H. Então observe que quanto maior o numeral antes do B, mais escuro vai ser aquele lápis. E quanto mais próximo tiver do 9H, mais fina vai ser a escrita e também mais fraca. Então, a norma ela vai especificar, né, algumas espessuras de linha. Essas espessuras elas são mais facilmente obtidas com alguns tipos de lápis. Então, para cada tipo de linha no meu desenho, eu vou utilizar um tipo de lápis diferente, tá bom? Além também de eu escolher o tipo de apontamento do lápis. Se a ponta estiver muito fina, a linha vai sair mais fina. Se tiver pouco apontada, a linha vai sair, obviamente, mais grossa, mais espessa. Também temos a lapiseira. A lapiseira ela tem como vantagem de não necessitar ser apontada. E por ter um diâmetro uniforme, eu garanto, né, que a minha espessura vai ser uniforme, vai ser mais precisa, vai ser mais nítida. E geralmente essas lapiseiras elas são vendidas nas graduações 0,3, 0,5, 0,7 ou 0,9 milímetros. Também temos a borracha. A borracha, apenas um critério que deve ser adotado nela é que não se escolham borrachas que, ao apagar, danifiquem o papel. Então aqui até coloquei para vocês essa borracha aqui antiga que alguns devem conhecer, que é mito, né? Que ela não apaga a caneta. Essa borracha ela é bem dura, né? E muitas vezes acaba danificando o papel, rasgando, deixando algumas marcações que não ficam agradáveis ao desenho. Isso deve ser evitado. Bom, a próxima figura vai mostrar um escalímetro. O que é um escalímetro? O escalímetro é apenas um recurso, é um objeto que ele tem um recurso que vai nos auxiliar na confecção de desenhos em escala. Por quê? Quando eu vou fazer um desenho em escala, que é um desenho ampliado ou reduzido, eu preciso calcular as dimensões reais em relação à dimensão do desenho, para poder fazer a adequação. Quando eu uso um escalímetro, por já ter escalas definidas, ele vai me poupar esse trabalho de cálculo. Então apenas, se no meu desenho real é 1 metro, o escalímetro vai indicar aqui 1 metro. Então não preciso fazer a conversão de metros para centímetros, que é a escala da régua usual, né, para poder fazer o meu desenho. Basta apenas utilizar direto o meu escalímetro. E para ser versátil, ele vem em várias escalas. Tá bom? Então ele tem esse formato aqui triangular, esse perfil triangular. E nesses perfis eu vou ter várias escalas. Então em cada lado do triângulo eu vou ter 2 escalas. Então, portanto, um escalímetro vai ter 6 escalas disponíveis. Bom, outra observação, que tanto o escalímetro quanto a régua não devem ser utilizados para a confecção de linhas. Por quê? Porque ao passar uma caneta
um lápis, um grafite sobre a escala do meu objeto, com o tempo ele vai sendo danificado. E quem já fez isso, já pegou alguma régua antiga, você vai ver que com o tempo esses tracinhos da escala eles vão ficando apagados, desgastados, de forma que às vezes não dá nem mais para enxergar o que tem escrito ali. Então durante o desenho evitem passar o lápis, a caneta, enfim, sobre a escala da régua ou do escalímetro. Utilizem apenas para indicar e conferir medidas. Então aqui eu tenho as indicações de escala, que é o grau de redução ou de ampliação do meu desenho. Geralmente na engenharia civil, na área de edificações, as escalas normalmente são de redução. Bom, o nosso próximo objeto são os esquadros. O que são os esquadros? São objetos de formato triangular que correspondem a um triângulo retângulo, que pode ser isósceles ou escaleno. Ele serve para traçar linhas retas, paralelas, oblíquas ou linhas perpendiculares. Então aqui eu tenho meu primeiro esquadro, que vai ter um ângulo reto, que é esse ângulo aqui. Então é muito comum se falar no dia a dia que alguma peça, alguma coisa está em esquadro. O que isso significa? Quando eu falo que uma parede está no esquadro, quer dizer que ela está com um ângulo de 90 graus. Então a palavra esquadro vem daí, né, que vai ter um ângulo reto. O triângulo escaleno, que é esse primeiro que eu coloquei para vocês aqui, ele vai ter dois ângulos além do ângulo de 90 graus. Um ângulo de 30 graus e outro ângulo de 60 graus. E portanto é um triângulo escaleno. E o próximo é o triângulo isósceles, que ele vai ter, além do ângulo de 90 graus, dois ângulos iguais, porque é um triângulo isósceles, de 45 graus. Chamado de triângulo isósceles. Outra observação, que deve-se buscar esquadros que sejam translúcidos ou transparentes, né? que possa se ver o que está por trás dele, para facilitar o traçado e a medição de algumas linhas. Então aqui eu estou trazendo para vocês as aplicações, o uso correto dos esquadros. Então aqui eu tenho dois esquadros, um esquadro, lembrando, esse que é um pouco maior, que não é proporcional, é o esquadro escaleno. O que já é um pouco mais proporcional, que é simétrico em relação à sua altura, é chamado de esquadro isósceles. E aqui nós temos as suas aplicações, né? A primeira delas é para traçar linhas retas, né? Linhas perpendiculares. Então aqui, se eu colocar os dois esquadros apoiados, eu vou ter um ângulo igual a 90 graus. Outra forma também de colocar um ângulo de 90 graus. Atenta aqui para a simbologia, que esse símbolo aqui, ele representa um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então existem várias formas de traçar ângulo de 90 graus. Então geralmente quando você apoia o esquadro em outro, você vai ter um ângulo de 90 graus e o outro ângulo, que é um ângulo oblíquo, que pode ser um ângulo oblíquo ou um ângulo agudo. Então aqui eu tenho um ângulo de 45 graus, né, entre os dois lados aqui, e o seu complemento, que é igual a 135 graus. Outra aplicação, para formar um ângulo de 150 graus, e aqui o seu suplemento, de 30 graus. O próximo ângulo aí, 120 graus, e o seu suplemento, que é igual a 60 graus. Então assim, as aplicações de ângulos são imensas. Então, por ter esses ângulos definidos entre seus lados, os esquadros permitem desenhar, além dos seus ângulos fixos, né, que são os ângulos de 90 graus, os ângulos de 30, 45 e 60 graus. E também permite traçar linhas paralelas. Então, a partir do momento que eu traço uma linha, coloquei aqui de vermelho, eu consigo traçar outras linhas paralelas a elas, apenas deslizando um esquadro
enquanto eu mantenho o outro fixo. Então vou manter o de baixo, laranja, fixo. Vou deslizar o esquadro azul para poder traçar linhas paralelas a essa primeira linha. Então observem aí como funciona. Então fazendo isso, eu garanto que todas essas linhas aqui são linhas paralelas. Isso aqui é bastante útil, sobretudo no desenho de isométrico. Quando nós vamos ver as perspectivas, sobretudo a isométrica, esse recurso de deslizar o esquadro sobre o outro, ele vai ser bastante útil para traçar as figuras 3D. Então, pessoal, nós vamos ficar por aqui.